agradecer com todo o meu ser por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tua promessa de tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Louvado seja Deus nessa noite. Adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se não souberem, nos ajude em nome de Jesus. Dá algumas palhas, não nos perdoe em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra ser ferir, e pra não morrer, às vezes pensam em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não querem contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, tu crente a Jesus, parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não Pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensam em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não querem contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, não deixe a Jesus, parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, fica você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente,
a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Independentemente do que estiver vivendo, não pare de adorar a Deus. Louvado seja Deus. Vou adorar o Senhor com mais um. Estou Aleluia, empolgado. Jesus. Estou empolgado. Vou adorar mais um. Louvado seja Deus. Irmão Sibério, nos ajude em nome de Jesus. E Pai nosso do céu, santo é o teu nome. Teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. O teu reino, o seu amor, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer e deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Louvado seja o santo nome de Deus nessa noite. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Gostaria de poder ouvir nosso evangelho, né? Para nessa luta que vamos usar. Louvado seja o santo nome de Deus. Continue ligado nos céus. Jesus, Aleluia, Jesus. Espírito Glória a Santo. Deus. Está conosco nessa noite. Amém. Louvado seja Deus. Provérbios 1:7. Amém? Provérbios 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a ensino. Amém? Irmãos, muitas das vezes a gente fala que nós devemos ter temor a Deus, realmente nós devemos ter a Deus. Mas as pessoas confundem temor com medo. Não. Temor é reverência. Temor a Deus, reverência a Deus é toda vez que Deus convoca, chama, eu estou pronto para servir, eu estou pronto para ouvir. As pessoas hoje normalmente estão sem temor nenhum. Fazem o que querem, olham o que querem, quando querem.
faz as coisas da forma que bem entende. Quem vai pagar esse preço depois? Esse preço vai ser pago por essa própria pessoa. Quando Deus te coloca numa condição, quando Deus te coloca numa situação, quando Deus te coloca em algo, é porque Ele quer algo de você. Não está te colocando ali porque você ou eu somos bonitinhos, não. Ele quer algo de nós. E quando a gente não corresponde a Deus, o que acontece? Volta a outro lugar. Mas assim, a obra de Deus não para. Deus, eu vou falar algo que eu já falei aqui. Nós precisamos de Deus, mas Deus não precisa de Deus. Então, quando Ele nos coloca em algo para que possamos fazer a obra de Deus, gente, pensa o que Ele está recebendo. Poderia ter escolhido outra pessoa e várias outras milhares e resolveu escolher a você, a mim. E a gente, muitas das vezes, a gente vira as costas porque Deus quer que nós venhamos a fazer. A gente teve o início do estudo ontem, o pastor Carlos falando de dons e ministério. O Espírito Santo te dá um dom, me dá um dom, não é para me ter o dom, é para me usar o dom na obra de Deus. E que dom é esse, Rogério? Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Não sei. Bom, o maior de todos é o amor. Então, se nós conseguimos ter amor pela obra de Deus, com certeza o Espírito Santo está tocando a nossa vida. E como é esse amor da obra de Deus? É se mostrar pronto para fazer a obra, é se colocar à disposição para fazer a obra. Vou falar mais uma vez para o pastor Kaique, que fez muitos anos. Posicionamento, disposição. E a palavra que não sai da minha boca, obediência. Não adianta nada eu falar que eu sou obediente a Deus se eu não obedeço ao meu pastor. Não adianta nada falar que eu sou grato a Jesus se eu não sou grato ao meu presbítero. Rogério, mas quem faz não é Jesus? É, mas se botou homens aqui na terra, é porque Deus, Jesus, o Espírito Santo, dá sobre esses homens para que a obra deles seja feita. Por que você está falando assim, mulher? Certa vez eu falei da peneira. E fui interpretado de uma maneira não muito, sabe? Quando a peneira passa, é diferente da bateia. Vamos falar da peneira. A peneira você coloca o material em cima dela e você sacode, né? Muitas das vezes o que acontece? O que desceu é o que é aproveitado, o que está em cima é jogado fora. Então, muitas das vezes a peneira está passando. E por que eu falo peneira? Porque são muitas pessoas, é muita coisa que está passando. E qual a diferença na bateia? Na bateia você coloca o material dentro da bateia, você vai bater lá no corda, no riacho, vai jogar muito material fora, e o que ficar ali que é o ouro. A pergunta que eu me faço, e peço a Deus que uma hora Ele venha me responder, é: eu estou na peneira ou eu estou na bateia? Porque se eu estiver na bateia, com certeza eu quero estar com mais gente. E se eu passar pela peneira, eu também quero passar com mais gente. A diferença de uma da outra é que na bateia, normalmente a gente não vê quem está indo embora. Porque o
temor de Deus tem a ver com isso. Temor a Deus, se Deus puder, certo? É princípio de sabedoria. Que seja ou na primeira ou na bateia, você vai estar na mão. E quem não tiver? Não é a nós que vai responder, né? Então, vamos. A gente tem as nossas orações comuns, a gente vem buscar Deus de toda a força, de todo o coração. A gente tem que ver quem precisa do nosso auxílio para buscar Deus de todo o coração. Porque a beleza é nossa, o evangelho. Ou um ou outro vai embora. Deus saiba aqueles que realmente querem, coloquem na devida posição. E que nós que ficamos na obra do Senhor, não ficamos tristes com aqueles que vão embora. Agradeço a minha rica oportunidade e a palmas. Uma das coisas que eu mais temia a Deus, eu estava fora da posição de Deus, parecia que ficava algo sempre martelando na minha cabeça. O grande dia. Eu, irmão Roberto, fazendo algo errado e aquilo que na minha cabeça, o grande dia. Só que de fato é quando a gente olha para isso, e eu falava com Deus, Senhor, eu preciso me recuperar. O Senhor me recupere para que eu possa, Senhor, naquele grande dia, eu ir para com o Senhor. Só que eu já ministrei sobre isso aqui. Mais difícil, mais doloroso vai ser para muitos. Eu quero crer que aqui não. Mas para muitos, naquele grande dia, ele diante dele, ele vai lá, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Naquele grande dia. Eu fiquei a vida toda no Evangelho, mas naquele grande dia, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Se nós parar para analisar, Jesus está falando conosco de várias formas. Né? Vamos estar ouvindo nosso irmão Rogério, adorando o Senhor. Amém? Tem paz? Vamos estar ouvindo nosso irmão Júlio, adorando o Senhor nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Só ouvir essa notícia. Amém? Amém?
Louvado seja Deus, como eu tenho essa tempo. Louvado seja Deus. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha história ser capa de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Aceito teu chamado. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, Aleluia. deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Tua palavra foi a força que moveu a minha fé. Tua palavra foi a base que me colocou de pé. Tua verdade o confronto que me trouxe até aqui. Quero os teus ideais, Deus usa-me. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Aceito teu chamado. Assim agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus. Gostaria de ouvir essa nossa Suzana, amém? Pode ser. Pai. Glória a Deus. Pessoal dos irmãos, que é a paz do Senhor. Amém.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Você pode levantar as suas mãos aqui, só para adorar ele. Cante comigo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, que
Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu dei é morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Glória! Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu devo ele é morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Deus! Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Bem, irmão, louvado seja Deus. Irmão, sei que nesta noite nós somos oferta. Abençoa a obra do Senhor. É certo. O Senhor continuará te abençoando. Louvado seja Deus. Sabemos que, aleluia, sabemos que o Senhor não tem deixado faltar na nossa vida, né? Então, eu penso, o que eu posso fazer para Deus ainda é pouco. Tudo que eu posso fazer para Deus ainda é pouco. Mas se eu vou me incluir dentro do pouco, eu vou continuar fazendo. E Deus parece no meu coração para dizer para alguém: abra o teu coração e as tuas mãos para Deus. Que por certo Deus vai te honrar na terra.
Oh, glória, aleluia. Porque eu aprendi uma coisa e bem verdade é, presbítero, existem portas que nós fechamos ela. Existem portas na nossa vida que nós fechamos ela por nós não abrir as mãos para Deus. Vou mais fundo aqui agora. Vou mais fundo aqui agora. Se Deus quiser, se Deus determinar do céu, amanhã, eu vou usar o Sandro. Amanhã o Sandro não levanta da cama. Não tem homem que levanta o Sandro da cama. Tem? Se Deus determinar amanhã ele não levanta, não tem homem que levanta. Mas se ele falar amanhã o Sandro vai levantar, também não tem homem na terra que impede isso. Então Deus está dizendo para nós nessa noite: abre o teu coração e as tuas mãos para Deus. Que por certo Deus vai te honrar. É que ele está dizendo em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É o momento que Deus manda o homem fazer prova com ele. É esse o momento. Depois disso, fazer prova de mim. Deus parece no coração. Abra a tua mão para Deus e depois tu verás o que ele vai fazer. Vamos orar. Meu amigo Espírito Santo, Senhor, colocamos em tuas mãos agora, Senhor, cada dízimo, cada oferta representada aqui agora. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero, Senhor, continuar te adorando em oração. Eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor continue honrando os teus filhos nessa terra, os celeiros. Não deixe faltar, Senhor, como o Senhor não tem deixado. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando e honrando cada um dos teus servos, para a glória e honra do teu santo nome. Senhor, rendemos graças a Ti e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a qual vive e reina não só hoje, e sim para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar rapidamente ao Senhor aqui. Vamos passar para o nosso pastor Caís, está trazendo uma mensagem poderosa nos nossos corações nesta noite. Louvado seja Deus. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim constante oração. Se o mal me cercar, se o mal me cercar, quero estar em constante oração. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos receber nosso pastor aí nesta noite de oração. Pai, em nome de Jesus. Senhor, como teu servo nesta noite, Pai, estará, Deus, trazendo a mensagem para os nossos corações. Cremos, ó Deus, que o Senhor, que essa mensagem já cortou dentro dele. E Pai, eu peço a Ti, Pai, usa ele nesta noite, seja mel, seja fel, mas que seja a Tua palavra, seja o Teu querer, o que o Senhor quer, o que nós necessitamos. Pai, abre os nossos ouvidos espirituais nesta noite, Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra. Pai, a igreja do Senhor, pastor Caí, que as palmas louvam o nome de Jesus. Nesta noite. Vou sentar aqui na minha. Alimento da nossa Senhor. Amém. Proteja você. Salmo de
gerando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e expediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem és você? E a resposta foi: eu sou a Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouvindo a voz, mas não tendo vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Para começarmos Atos capítulo 9, nós temos que voltar um pouquinho e explicar qual era a importância da perseguição de Saulo para a igreja. No capítulo 8, nós nos lembramos que nós falamos acerca do texto que vai dizer que enquanto Saulo perseguia a igreja foi dispersa. Enquanto a igreja foi dispersa, mais pessoas se espalharam pela terra. E mais ainda assim o evangelho e a igreja ia crescendo. Quanto mais pessoas espalhadas, mais instrumentos nas mãos de Deus. Quantos mais instrumentos nas mãos de Deus, maior o alcance da mensagem. Então já quero liberar uma palavra para nós esta noite. Nem toda perseguição vai paralisar o propósito de Deus na nossa vida. Há perseguições que são para nos colocar no rumo, no caminho, na rota em que Deus quer que nós traçamos para que o propósito tenha um maior alcance. Era da vontade de Deus que aquele grupo de pessoas se dispersassem para que maior fosse o alcance da sua mensagem, maior fosse o alcance do teu evangelho. Assim, no versículo 8 narra que Estevão foi adiante, disperso, mas porém ligado no Espírito Santo, cheio da sabedoria, cumprir um propósito em uma determinada localidade. Mas porém agora no capítulo 9 está dizendo que Saulo ainda não está satisfeito. Contudo, toda a perseguição que ele vinha fazendo, Saulo ainda não se sentiu saciado a sua sede, o seu ódio. Porque eu digo ódio? Porque o texto está dizendo que ele ainda respirando ameaças. Respirando ameaças é uma pessoa que ela está cheia de ódio. Ela já não consegue mais viver em paz. A sua mente está ativa a todo instante, tentando maquinar o mal contra outra pessoa. A mente de Saulo, ela está ativa, pensando as formas e as estratégias que ele poderia tomar para continuar perseguindo a igreja. É por isso que Saulo ainda respirando ameaças contra a igreja do Senhor, ele vai ao sumo sacerdote, autoridade máxima eclesiástica naquele tempo, pedir autorização para perseguir aqueles que estavam no caminho. Que caminho é esse? Cristo Jesus. Que caminho é esse que prega o evangelho do reino? Que caminho é esse? O corpo de Cristo, que é a igreja. Então ele vai ao sumo sacerdote, ele pega a carta de autorização
Nessa carta tem o nome do sumo sacerdote, tem o carimbo do sumo sacerdote, dizendo: autorizo a Saulo a perseguir todos aqueles que estão neste caminho, todos aqueles que estão nessa religião, todos aqueles que estão nessa seita, usando palavras atuais. Porém, quando Paulo pega essa carta, está se direcionando para Damasco. Diz a palavra do Senhor que uma luz brilha em volta de Saulo. O que é isso? É a presença do Senhor. Nessa noite eu quero falar em Atos 9 sobre a conversão daquele que persegue, sobre a conversão daquele que calunia, sobre a conversão dos inimigos. Porque muitas das vezes nós olhamos para os nossos inimigos e queremos que o Senhor coloque fogo sobre eles, mas não. Nessa noite Deus está dizendo: ainda que seja inimigo do meu corpo, ainda que pregue contra mim, ainda que matem os meus, eu virei como luz para diante dele, porque ele para mim é escolhido. Nessa noite eu quero destacar que para Deus não há impossíveis para que ele possa alcançar. Para Deus não há pecador tão grande em que Deus não possa trazer no coração dele conversão. Não há pecado tão grande em que Deus não possa perdoar. Não há pessoas que tenham feito tantas coisas lá no mundo que ainda não possa ter um arrependimento genuíno. Então Deus, a presença de Cristo, aparece em volta de Saulo e fala com ele: Saulo, Saulo. Diz o texto: uma voz que falava comigo em hebraico e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, porém, vai responder: quem és tu, Senhor? A primeira coisa que Saulo entende: não pode ser um homem, porque eu não estou vendo. Para falar comigo e eu não conseguir ver, tem que ser uma divindade. Primeiro ele chama de Senhor. Muitas das vezes Deus aparece a nós, a mensagem do Senhor vem a nós, a voz do Senhor vem a nós, mas nós não temos discernimento para entender que é Deus que está falando. Mas só que Saulo, um homem que é cego espiritualmente, está olhando e está ouvindo a voz, está dizendo: Senhor, quem és tu? Aí Jesus vai se apresentar: Saulo, eu sou a Jesus, a quem você tem perseguido, a quem você tem açoitado, a quem você tem matado. Isso sou eu parafraseando, porque se a igreja é o corpo de Cristo, então se Jesus está dizendo para Saulo: Saulo, você tem me perseguindo. Eu lembro que os apóstolos foram açoitados. Se os apóstolos é o corpo de Cristo, era o corpo de Cristo que estava recebendo açoites. Se é o corpo de Cristo, são os discípulos. Eu lembro de Estevão ser apedrejado. Então, Saulo, você tem me apedrejado. Se a igreja é o corpo de Cristo, quando prenderam a Pedro e a João, também estavam prendendo a Cristo. Então, Saulo, nessa noite eu te digo: você tem me apedrejado, você tem me perseguido, você tem me açoitado, você tem me matado. Isso era tudo isso. Aí Saulo vai entender que em toda a sua trajetória, em todo o seu estudo, ele estava lutando por uma causa que não era dele. Ele estava lutando por uma causa que ele não deveria lutar, porque na cabeça de Saulo ele estava fazendo a vontade do Senhor. Na cabeça de Saulo ele estava perseguindo uma seita, não, mas aquela era o corpo de Cristo. Aquele que ele perseguia era a própria presença de Deus. Muitas das vezes nós nos levantamos, achamos que estamos fazendo a coisa correta. Mas quando a presença de Deus nos alumia e esclarece o nosso entendimento, aí nós conseguimos entender que na verdade nós estávamos sendo contra. Então tem muitas pessoas que vão se levantar ao nosso lado e nós vamos pensar que está a nosso favor, mas na verdade é pedra de tropeço. Na verdade está servindo como peso. Na verdade está paralisando o chamado. Na verdade está paralisando a missão. Na verdade está remando em direção oposta. Aí, Senhor, o que tu queres comigo? Siga adiante e entra na cidade. Qual cidade? Aquela que eu pedi cartas para perseguir a sua igreja? Sim, essa mesmo. Por que, Senhor? Porque ainda lá eu tenho um propósito. Eu sei que o seu coração, Saulo, anseia por ir àquela cidade e perseguir os meus.
mas naquela cidade eu lhe mostrarei o que ele deve de fazer. Eu já quero liberar uma palavra e um entendimento. Às vezes, quando nós estamos ministrando, nós trocamos Saulo, nós trocamos Paulo, é a mesma coisa. Lembrando que Saulo ele tem a cidadania judaica e cidadania romana. No judaico, hebraico, Saulo. Como cidadão romano, Paulo. Então é a mesma coisa. Esse negócio de Deus mudou o nome de Saulo, não é. Não existe. Pode procurar em toda a Bíblia, você não vai ver Deus mudando o nome de Saulo para Paulo. Não tem, não existe. São cidadanias, mas o nome é o mesmo. No hebraico, Saulo. No nome romano, Paulo. Então, quando nós trocarmos esse nome, é a mesma pessoa. Porém, quando o escritor ele começa a mudar o nome de Saulo para colocar Paulo, é por causa da geografia que Paulo estava. Para que os não-judeus pudessem entender quem é que estava falando. É por isso que até mesmo o próprio Senhor começa a chamar a Saulo de Paulo, porque corroboraria com a missão. Eu não vejo outra pessoa com o histórico de Paulo para pregar com a intensidade que Paulo pregou. Eu não vejo Pedro com a autoridade de Paulo. Eu não vejo os outros apóstolos com a autoridade de Paulo. No meu ponto de vista, a missão que Paulo recebeu tinha que ser exatamente Paulo, por causa disso, da dupla cidadania. Quando Saulo se apresenta, ou melhor, Jesus se apresenta para ele, diz a palavra que ele cai como morto. Ele cai prostrado, ele cai em terra, porque reconhece que ali estava a presença do Senhor. Na verdade, ele cai porque a presença do Senhor é tão forte na vida dele que ele não pode ficar de pé. Quantas vezes o Senhor nos apresenta e tem pessoas que choram, tem pessoas que se ajoelham, tem pessoas que se derramam na presença do Senhor. Cada pessoa tem uma intimidade com o Senhor. Cada pessoa tem o seu propósito, a sua forma de adoração. Cada pessoa, ela responde à presença de uma forma totalmente diferente uma das outras. Enquanto Saulo se levanta, agora Saulo ele está cego, porque a intensidade da presença de Jesus é tão grande, é tão forte, que a luz da presença cega os olhos de Saulo. Saulo agora ele se levanta, não podendo caminhar sozinho. Os homens que estavam com ele pegam-nos pelas mãos e levam para Damasco. Porém, enquanto Saulo está se dirigindo para Damasco, Jesus, o Deus Pai, ele vai e fala com Ananias. Ananias, vai à rua chamada direita, e lá tem um homem chamado Saulo de Tarso, e ele está cego. Impõe as vossas mãos sobre ele para que ele enxergue. Agora vem. Porém Ananias ele olha para o Senhor e ele diz: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Senhor, esse homem fez tanto mal. Senhor, ele tem autorização para me prender porque eu vou em seu nome. Ei, Ananias, cala-te. Vá, porque para mim é um instrumento escolhido. O que eu tiro dessa mensagem dessa noite para a nossa vida é: se Deus te escolheu, não adianta o profeta se levantar para dizer que não vai. Se o homem te escolheu, não adianta o seu pastor olhar para você e dizer que não enxerga o chamado em ti. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, não adianta o homem olhar para você e falar que não reconhece. Se Deus deu a ordem, vai ser cumprido. Se Ananias não cumpre a missão, outra pessoa viria e imporia as mãos sobre Saulo e ele voltaria a enxergar. Por quê?
se Deus me der uma ordem, ainda que eu não queira cumprir, Ele vai estender as mãos em outra pessoa e vai lá. E a mensagem vai ser cumprida, a missão vai ser cumprida da mesma forma. Muitas das vezes o homem, ele pensa que pode paralisar o projeto que é de Deus. Muitas das vezes o pastor da igreja, ele pensa que se ele não impuser as mãos, as coisas não acontecem. É Deus dizendo, se eu já dei a ordem, está decretado, vai acontecer, contigo ou sem você, eu vou fazer e vou cumprir aquilo que eu disse. O que nós temos que entender, igreja, é que quando Deus fala, está falado. Que quando Deus decreta, está decretado. Que quando Deus predestina, está predestinado. Se Deus escolheu, está escolhido. Esse negócio de se levantar e falar que não aceita aquele que Deus escolheu. Esse negócio de não aceitar aquele que Deus chamou. Esse negócio de não vou cumprir porque é difícil. Não vou cumprir porque é pesado. Não vou cumprir porque eu não quero. É Deus dizendo, Ananias, vá. Porque para mim é instrumento da minha vida. Instrumento nas mãos de Deus é usado quando Deus quer. Instrumento nas mãos de Deus é lapidado quando Deus quer. Uma guitarra nas mãos de Deus é tocada ao solo que Deus quer. Uma bateria, falando da língua do presbítero Sandro, ela toca a nota que Deus quer. Assim é eu e você nas mãos de Deus. O meu pé direito caminha para a direção que Deus quer. As minhas mãos impõem as mãos aonde Deus quer. Se eu entendo que eu sou instrumento de Deus, eu não posso tocar a nota que eu quero, eu não posso andar da forma que eu quero, eu não posso pensar mais do que eu quero, eu não posso me vestir mais da forma que eu quero, porque é Deus que me direciona. Saulo, ele entende agora que ele é instrumento nas mãos de Deus. Ananias vai em direção a ele, porque ele mostraria o quanto ele deve padecer para o meu nome. Se você pensa que Deus vai te chamar somente para o mar de rosas, não. Se você pensa que Deus vai te chamar para andar sobre as águas, somente não. Se você pensa que você vai viver vidas de fartura, não. Ananias, eu mostrarei para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Porque chamado nem sempre é vida de vitória. Chamado nem sempre é vida de bonança. Chamado nem sempre é vida de fartura. É Deus dizendo, muitas vezes pelo meu nome terá que padecer. Muitas vezes pelo meu nome o riacho vai secar. Muitas vezes pelo meu nome o alimento vai acabar. A botija vai parar de jorrar. Muitas vezes pelo meu nome as vossas costas serão açoitadas. Muitas vezes pelo meu nome, Estevão, terão que ser apedrejados. Muitas vezes Paulo e Silas, muitas vezes muitos Paulo e Silas terão que ser presos pelo nome de Cristo Jesus. Eita glória! Aí a igreja atual, nem todas, não posso generalizar. Muitas igrejas atuais, pelo nome de Cristo eu quero um carro. Pelo nome de Cristo eu quero uma casa, eu quero uma mansão. Pelo nome de Cristo eu quero um anel de teologia no meu dedo. Pelo nome de Cristo eu quero ser teólogo para esbanjar diploma na cara do meu irmão. Pelo nome de Cristo eu quero tantas as coisas, mas se esquece do principal, já foi falado essa noite. Pelo amor de Cristo Jesus. É muito fácil declarar em nome de Cristo bênçãos e materiais. É muito fácil em nome de Cristo eu querer prata e ouro. Eu querer o teu numeral carro. Mas Deus está dizendo, eu lhe mostrarei o quanto tem que padecer pelo meu nome. Glória a Pai. Ou tu pensa que Deus só traz bonança? Você pensa que todas as palavras dos profetas antigamente eram só vitória? Pelo contrário, a maioria deles era confronto. A maioria das palavras dos profetas era trazendo juízo sobre a terra. Era apontando o dedo na cara de reis e dizendo, você está errado, se converta, senão arderá no fogo do inferno. As mensagens atuais de hoje não. Pode continuar nessa fé porque o carro já está na garagem. Pode continuar nessa fé porque o celeiro vai ser cheio, ei. Deus está chamando pessoas não para ser cheios de alimento, mas pessoas que têm o alimento dentro de si para compartilhar com Deus. A mensagem das igrejas atuais precisam mudar. A nossa geração é a geração mais tecnológica que já existiu, que nós conhecemos.
mas tão pouca, tão miserável na palavra. Trocamos a palavra genuína dos patriarcas por mensagens profanas, por mensagens que não edificam mais, por mensagens que não falam mais do amor de Cristo, por mensagens que não colocam mais o ato do Espírito Santo. Eu já quero liberar mais uma palavra de conhecimento. Nós conhecemos o livro de Atos dos Apóstolos como Atos dos Apóstolos, mas no meio teológico nós conhecemos como Atos do Espírito Santo. Porque os apóstolos andavam na direção do Espírito. Eita glória! Se eu estou na direção do Espírito, o ato não é meu, é do Espírito. É por isso que muitas das vezes vocês irão escutar, abram o livro de Atos do Espírito, são esses Atos dos Apóstolos. Porque se os apóstolos eram cheios do Espírito Santo, já não era mais ele. O próprio Paulo já não é mais eu, é Cristo. Glória. Se eu estou cheio do Espírito Santo, o bem que eu faço já não é eu, é o Espírito. A forma que eu ando já não é eu, é o Espírito. Muitas das vezes nós queremos vangloriar atos de homens, mas Deus está chamando, olha para os atos do Espírito. Quer conhecer uma pessoa que é cheia de Deus? Vê se primeiro ela tem atos do Espírito. Vê se primeiro ela tem sabedoria. Vê se primeiro ela tem espírito de mansidão. Porque uma pessoa que não é mansa de espírito não pode vir do Espírito Santo, porque o Espírito é manso. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é cheia de humildade. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela consegue transmitir amor para as demais pessoas. Então, se eu estou cheio do Espírito Santo, que se vê em mim os atos do Espírito, não os atos de homem, não os atos carnais, não os atos de homens que são pecadores, não. Pelo contrário, se eu sou cheio de Cristo, eu tenho que revelar a Cristo. Se eu sou cheio do Espírito, eu tenho que revelar ao Espírito. Se eu sou cheio da presença de Deus, eu tenho que mostrar mais da presença de Deus. Os apóstolos, os pais da igreja, eles não se vangloriavam. Eles nunca chegaram para alguém no meu nome, não. Está curado no meu nome, não. Era sempre no nome de Cristo. Porque eles reconheceram que os atos não eram deles. Paulo, ele tinha os 9 dons, ele reconheceu que os dons não eram dele, era do Espírito. Então todas as curas que Pedro fez, não foi Pedro, foi o Espírito. As libertações que Paulo operou, não foi Paulo, foi o Espírito. Que nós possamos entender que não é as nossas mãos. Não é pelo nosso nome. Não é pelo tanto que eu busco. Eu sei, é muito bom buscar. E quanto mais eu busco, mais eu tenho. Mas eu tenho o quê? Mas eu tenho de Cristo, não é meu. Não é pelo meu nome. A mensagem que eu trago, por mais que nós estudamos, é do Espírito. A mensagem foi boa, parabéns para o pastor, não. Parabéns para o Espírito, que se não fosse ele, a mensagem não seria pregada. O pregador de fora converteu 10 almas. Parabéns para o pregador de fora, não. Parabéns para o Espírito que inspirou ele, direcionou a mensagem e tocou no coração para que houve arrependimento. As denominações hoje focam mais em parabenizar aquele que faz do que direcionar a glória para ele. As igrejas de hoje se esquecem de quem é realmente o dono da igreja. Se vangloriam, se enchem a boca para dizer: eu sou o dono da igreja, eu sou o pastor da igreja, sou eu que dou as ordens, sou eu que falo e todos obedecem. Não, se esquece que o cabeça é Cristo. Não há ninguém acima de Cristo, igreja. Não há ninguém acima de Deus, igreja. O que tem de líder se direcionando achando que é dono da igreja, mas não. O líder recebe a voz daquele que é cabeça, a voz de Cristo. Glória a Deus. Olha que interessante. Ananias vai lá, porque eu já falei com Saulo em visão que iria chegar um homem chamado Ananias e queria fazer ele enxergar. Mas, Senhor, Saulo chegou há 3 dias no Evangelho, já está tendo visão. Já viu o crente assim? Chegou ontem, já foi batizado no Espírito.
Chegou ontem e o pastor já está chamando ele. Chegou ontem e o Senhor já está dando dons espirituais para ele. Acabou de chegar no ministério e o Senhor já está batizando. Já acabou de chegar no ministério e o Senhor está usando, não pode. Eu tenho 20 anos de ministério e o Senhor nunca falou comigo da forma que Ele está falando. Ei, tem que entender que tem pessoas que serão chamadas por último, mas que eles serão primeiro. Deus te chama segundo a sua busca, porque quando Ananias, Deus estava falando com Ananias, Ele falou, porque ele está o quê? Orando. Me permita parafrasear. Ele estava orando. Aí eu quero fazer uma convocação e estava Saulo assim. Eu não sei o que ele viu em mim. Enquanto esse louvor estava sendo tocado, a primeira coisa que me veio à minha mente era Saulo orando e cantando e esse louvor tocando. Eu não sei o que ele viu em mim. Eu não sei, Ananias, o que eu fiz para ele me chamar. Eu não sei, Ananias, o que eu fiz para que ele me escolhesse. Eu não sei, Ananias, porque ele está me amando tanto assim, Ananias. Ei, Saulo, te aquieta-te, porque ele disse que você para ele é vaso escolhido. Aleluia. Não é que eu acabei de perseguir a igreja, não, ele te escolheu mesmo assim. Não é que eu acabei de pedir carta ao sacerdote, não, ele te chamou e te escolheu mesmo assim. Não, sabe o que é? É que quando eu vi ele eu fiquei cego, mas é dessa forma que ele te chamou mesmo assim. Aleluia. Mas eu sou cheio de imperfeições, ele te chamou mesmo Glória a assim. Deus. Meu Deus. Talvez alguém que estará assistindo esse vídeo pela internet, no YouTube, está pensando, Deus não pode me chamar porque eu pequei tanto. Deus não pode me alcançar porque eu errei tanto. Quantas coisas eu fiz, será que o amor de Deus ainda pode me alcançar? Deus me permite dizer para você, ouvinte, Ele te chamou, Ele te escolheu, porque para Deus você é instrumento escolhido. Aleluia, Jesus. Muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho através de Saulo. Talvez você que está pela internet, Deus está te chamando para que através de você Ele alcance mais pessoas. Glória a Deus. Nós que estamos aqui, através de nós, Deus está nos chamando para que mais pessoas sejam alcançadas. Exaltado e glorificado. Ananias vai lá, coloca suas mãos sobre Saulo e ele volta a enxergar. Diz o texto que dos olhos de Saulo caíam escamas. Cai algo como escamas. Agora, pegam a Saulo, leva aos discípulos. Os discípulos não querem aceitar a Paulo porque ainda não sabem se ele realmente é do caminho. Há dúvidas nos discípulos. Há dúvida nos discípulos. Se Saulo realmente agora é um novo homem. E eles não estão errados. Não é qualquer pessoa que vai chegar aqui e vai dizer que é do caminho que nós vamos aceitar de começo. Não é qualquer pessoa que vai chegar aqui com uma credencial, vem logo correndo e coloca no altar, não. Primeiro nós vamos se testificar se ele realmente é quem é. Vamos testificar primeiro se realmente ele é do caminho. Que caminho? Cristo. Então os discípulos estão com medo. Porque Saulo agora era perseguidor. Agora se apresenta como homem de Deus. Não, vamos testificar primeiro. Aí aparece um homem chamado Barnabé. Pega nas mãos de Saulo. Leva ele até os apóstolos. Apresenta Saulo aos apóstolos. Esse homem é Saulo. O Senhor apareceu para ele no caminho e contou tudo o que havia acontecido. Os apóstolos de começo ficaram meio receosos, mas porém no decorrer da caminhada perceberam que de fato Saulo era do caminho de Cristo. Perceberam que realmente Saulo era um homem mudado. Perceberam que Saulo realmente era um homem transformado. Mas por que isso? Saulo ele soube ouvir. Você pode olhar para todos os apóstolos. O que eles têm em comum? Primeiro, foi chamado por Cristo. O segundo, sentaram para ouvir.
todas as mensagens de Jesus Cristo, estavam lá os apóstolos sentados para ouvir. Eles só são apóstolos porque sentaram para ouvir. Mas Paulo não teve um contato com Cristo, mas sentou para ouvir aos pés de Gamaliel, mestre e doutor nas Escrituras. Aprendeu tudo que poderia aprender com Gamaliel. Escutou com detalhes as mensagens de Gamaliel. Gamaliel instruiu a Saulo para que Saulo um dia pudesse ser chamado de apóstolo. Percebe que desde lá de trás, Saulo já vinha trilhando a trajetória que Deus escolheu para ele. Saulo já vinha dando os passos que Deus já havia predestinado para ele. Amados, os nossos passos desde lá de trás vêm corroborando para aquilo que nós somos hoje, até onde nós iremos chegar. Não se constrói uma casa de hoje para amanhã, primeiro se começa lá atrás na fundação. Porque para um dia ser Paulo, Saulo estava lá atrás ganhando estrutura com Gamaliel. Para um dia ser chamado apóstolo, Saulo vem trilhando lá no Sinédrio, ganhando estrutura e conhecimento e sabedoria. Agora, Saulo não está diante de Gamaliel, mas está diante de Barnabé. Saulo, escuta as minhas palavras, porque eu te levarei e te apresentarei diante dos apóstolos. Mais uma vez, Saulo, depois de ter ouvido a mensagem de Cristo, ainda está ouvindo os ensinamentos de Barnabé. Então, nós que somos discípulos de Cristo, a única coisa que nós podemos fazer hoje é ouvir. Porque ouvir traz edificação. Ouvir traz palavras de conhecimento. Ouvir traz direcionamento. Ouvir traz ensinamento. Ouvir nos coloca na direção correta. Então todo aquele que não ouve nunca pode estar no centro da vontade de Deus. Porque para chegar na vontade de Deus, primeiro tem que passar pelo ministério de ouvir. Para alguém estar aqui na frente, um dia estavam aí, ouvindo. Para mim estar aqui na frente, quanto tempo de ouvido eu não tive? Quantas exortações eu não tive que escutar do meu pastor Geraldo? Quantos puxões de orelha eu não tive que sofrer para se achegar no prumo que Deus queria? Então muitas das vezes, o nosso chamado vai ser sentar para ouvir, para que um dia Deus nos coloque no caminho que Ele quer que mostre. Muitas das vezes nós queremos ir direto para o chamado, não. O chamado requer conhecimento e só se conhece sentando para ouvir. O chamado só se tem quando se há comunhão, e só se ganha comunhão falando face a face. Só se ganha comunhão estando junto. Então muitas das vezes vamos ter que sentar junto para ouvir, para conhecer. Só se conhece pessoas trazendo para a mesa, porque na mesa se conhece quem é. Na mesa eu consigo discernir quem está pronto para ouvir ou não. Na mesa eu consigo discernir quem aguenta uma exortação ou não. Na mesa eu consigo discernir quem suporta um direcionamento ou não. O papel principal aqui da nossa igreja é mesa. Porque na mesa eu conheço cada um de vocês. Porque na mesa cada um de vocês poderão me conhecer. Mesa é comunhão. Mesa é partir do pão. Mesa é se alimentar. Mesa é conversar, é dialogar. Mesa é se revelar. Eu coloco as minhas cartas nas mesas e vocês colocam as suas para que um conheça o outro. Então o papel principal aqui é mesa. É comunhão. É partirmos o pão junto. É partilharmos da mesma ideia junto. É servirmos ao mesmo Deus junto. É ser trilhado e pastoreado por Cristo Jesus junto. Então Deus está chamando pessoas para se assentar na mesa, para ouvir uns aos outros. Porque enquanto vocês me ouvem, eu tenho algo a ensinar. Enquanto eu ouço a cada um de vocês, eu tenho algo a aprender. Então nessa vida eu nunca saberei de tudo, eu sempre terei que aprender uma coisa nova. Com cada um de vocês aqui eu posso me assentar para aprender. E com cada um de vocês eu também posso sentar para ensinar alguma coisa. É isso que eu quero despertar esta noite.
Não importou o quão pecador nós fomos, Cristo nos chamou e estamos aqui. Cada um aqui não precisa ficar falando, Deus sabe do poço que Ele te tirou. Eu sei da mama que Deus me tirou, eu sei do poço que Deus me tirou. Eu não fico me vitimizando. Ele me chamou e ponto final. Ele te chamou e ponto final. Ele te escolheu e ponto final. É seguir o propósito e cumprir o propósito e ponto final. Ah, porque eu fui assim, não. Deus te chamou para ser um novo homem hoje. Deus te chamou para ser uma nova mulher hoje. Que essa mensagem possa ter ficado no teu coração, porque no meu já está tendo. Que você possa entender hoje o porquê que você se converteu, por que Cristo testificou no seu coração. Ele não te chamou somente por te chamar, não, Ele te escolheu. Amados, nós temos que entender para que nós somos chamados. Nós temos que entender, se Ele nos chamou, Ele também nos capacitou. Se Ele nos chamou, Ele também nos predestinou. Se Ele nos predestinou, presbítero Rogério, Ele também nos elegeu. Foi lido aqui, se eu não me engano, ontem, não sei. Se Ele te chamou, Ele te capacitou, te elegeu, te predestinou. Está decretado. Se Deus decretou, quem é você para se levantar e falar comigo? Que essa mensagem fique no nosso coração e na cabeça de Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Nós estamos orando assim, para o Senhor Deus. Eu aprendo dessa mensagem. Talvez essa não seja Deus, mas talvez essa seja o salvo. Oh, Rei da Glória. Esse alimento, por esta palavra, Senhor, poderosíssima em nossos corações. Meu Deus, nós cremos que o Senhor tem todo o poder para transformar. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que esta palavra possa ficar, Senhor, dentro dos nossos corações, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos fortalecer, Senhor. Cada dia mais, ó Deus, nessa terra. Eu creio, Senhor da glória, no poder da oração. Eu creio, Senhor, no poder da Tua palavra, porque é a Tua palavra que liberta, que muda e que transforma. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, Senhor, que porventura, Senhor, alguns irmãos, Senhor, possam viver perseguições dentro dos lares, ó Deus. Que o Senhor, Pai, possa estar entrando com providências e que o Senhor possa estar dando estratégia de vitória em nome de Jesus. Ó Deus, Senhor, estamos saindo daqui agora, mas não da Tua presença. O Senhor nos deve paz, livre do homem mau, do homem sanguinário, do acidente. Nos cobre com Teu sangue, Senhor. Nos dê uma semana de vitória. Só amanhã nos pertencer, ó Pai, que venha ser na Tua presença. Ó Deus, lhe pedimos uma noite de paz, de vitória, uma noite abençoada por Ti, Senhor. E pedimos ao Senhor, Pai, continue conosco, continue nos abençoando, nos honrando, nos fortalecendo, nos dando direção, para que possamos chegar no céu. Assim, Pai, louvamos a Ti em oração, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a qual vive e reina não só hoje, e sim para tudo sempre. Amém. Amém.
graça e misericórdia do nosso Senhor, Assim seja. pelo amor e justiça de Deus Pai, Assim seja. pelas doces consolações e comunhão do Espírito Santo, Assim seja. de todos nós que cremos na vida do Senhor Jesus do céu. Amém. Irmãos, quem ainda não nos entregou a ficha de